Boa tarde a todos. Que Jesus envolva a todos nós num estudo de uma grandeza, pois que isso importa nos movimentarmos em faixas de pensamento. Como a doutrina espírita, como o espírita lida com a questão da celebração do Dia dos Mortos. Qual é a nossa posição mental? Qual é a nossa atitude perante a sociedade nesses dias de grande movimentação na coletividade em que vivemos? Primeiro, não podemos esquecer que esse sentimento de culto aos mortos, ele pertence a épocas muito remotas, muito recuadas, e que foi, de alguma maneira, sendo sedimentada essa ideia, esse sentimento, em todas as religiões, em todas as culturas religiosas, esse sentimento existe, daqueles que partiram. Não vamos tratar aqui das terras orientais, porque isso é certo, o culto que eles têm pelos antepassados. Vamos nos referir aqui a uma certa retrospectiva no próprio Ocidente. Então, nós vamos lembrar daquelas sociedades primitivas que se inclinavam, né, ao culto da agricultura. Eles eram ligados a atividades agropastoris e tinham o culto da agricultura, tinham o culto da fertilidade. O que eles acreditavam? Eles acreditavam, naquela época, como eles só lidavam muito com a terra e com a agricultura, que plantando os seus mortos, a expressão que eles usavam era plantar, enterrar os seus mortos perto dos terrenos da agricultura deles. Que eles ali surgiriam com mais força e vigor, como se fosse uma semente, uma planta, que eles plantassem num terreno fértil. Essa era a ideia. E, de alguma maneira, essas culturas vão sendo transmitidas de um povo para outro povo, ao longo dos tempos, das novas civilizações, dos novos hábitos. Leon Denis, no livro Depois da Morte, conta que é uma iniciativa gaulesa, né, do gaulês, a ideia de celebrar os mortos. Eles escolhiam o dia 1º de novembro para fazer a festa dos espíritos. Mas eles não faziam essas festas junto às sepulturas, não. Essa celebração, ela ocorria dentro de casa, dentro do lar, num ambiente aconchegante. Os gauleses, então, eles não reverenciavam os cadáveres. Eles reverenciavam a alma imortal que prosseguia. Isso, para eles, era tão importante que eles começavam a comemorar essa festa do Dia dos Mortos, dos espíritos, na véspera, que seria o dia 31 de outubro, que coincidia com o fim do ciclo da última colheita e o início do inverno na Europa. Esses espíritos, eles acreditavam que na época do inverno, sentindo muito frio nas suas tumbas, né, sairiam de lá e viriam visitar as suas antigas moradas que estavam aquecidas. E dariam ali orientação para os familiares e os protegeriam. Esses bons espíritos, para confundirem os maus espíritos, eles se fantasiavam. O que a gente vai saber da fantasia do dia 31? É que vai dar origem à tradicional festa, que hoje se chama festa do Halloween. Principalmente na América, se vê muito essa festa, né? Na América do Norte, com aquelas abóboras, aquelas crianças se fantasiando. Isso vem dessa origem. Então, nós vamos percebendo que as coisas vão sendo repassadas de uma fase histórica a outra. O tempo passa, Roma domina ali os países da Gália, expulsa dali os druidas e impõe o cristianismo naquela região da Gália, os romanos, o Império Romano. O que acontece? É nesse momento, então,
que a religião cristã vai absorver a cultura da celebração pelos mortos. Porque naquele ambiente é o ambiente do povo celta, que já fazia a celebração, esse culto do dia 1º de novembro. Então, a religião cristã absorve essa... Vamos dar uma paradinha. Nós temos um aviso aqui pedindo para retirada de um carro que está atrapalhando, Classic verde, KOV 9935, por gentileza. Nós pedimos a solicitação para não vir atrapalhar, né, os nossos vizinhos. KOV 9935 é um Classic. Bem, então vamos continuar lá em Roma, invadindo o povo da Gália, retirando os druidas, já entendemos isso, impondo o cristianismo, que foi imposto mesmo à força naquela época, e absorvendo a cultura do local, né? Então, essa religião cristã absorveu o hábito de celebrar os mortos junto a quem? Junto ao povo celta, que já originava dos povos primitivos agropastoris. Isso, na realidade, cada um vai dando a sua ajeitada. Pela Igreja Católica, oficialmente, a dedicação ao culto aos mortos começou no mosteiro beneditino, no sul da França, pelo um abade chamado Odilon, no ano de 998. Esse abade é que promoveu para eles a celebração em memória dos mortos, dentro de uma perspectiva católica. Então, ele orava para essas almas que já se foram, dentro da perspectiva católica. Ou seja, para as almas que se encontram no purgatório pela Igreja Católica. E o que vem a ser esse purgatório pela Igreja Católica? É um lugar de sofrimento, do qual, entre a morte da criatura e o dia do juízo final, como essa alma não cometeu um pecado daqueles considerados lá pela Igreja de último grau, ela ainda é uma alma que tem uma certa chance. Então, ela vai para o purgatório, ela entra nesse fogo, que é um fogo como o fogo do inferno, para os católicos, para se purificar. É dessa ideia que começa-se o mercantilismo dentro da igreja, para que se apresse esse estágio da alma dentro desse purgatório. É ali que a grande reforma, em função disso, né, vai se contrariar os interesses da Igreja Católica. Bem, mas a partir desse culto no dia 2 de novembro, feito pelo abade, dentro dessa perspectiva, que é somente para orar pelas almas que se encontram no purgatório, somente no século XIV é que a Igreja Católica sancionou, ou seja, ficou de acordo com essa data para celebrar aqueles que já morreram, e oficializou o dia 2 de novembro, porque era o dia que esse abade realizava esse culto. No momento que a Igreja Católica sanciona e oficializa com a força que ela tem diante dos outros territórios, isso, de uma certa maneira, foi universalizado. Por isso, o dia 2 foi universalizado. A Igreja Católica acatou, oficializou e universalizou. Então, ficou sendo o dia 2 de novembro, oficialmente, o dia de celebração aos mortos. A legislação vigente, à época, com os interesses do Estado, é um Estado que tem interesse junto à Igreja, desde o início da concepção do Estado, o que faz? Para agradar a Igreja e não se contrapor à Igreja, e para facilitar que as pessoas possam ir visitar os seus parentes e amigos nos cemitérios, transforma o dia 2 num feriado nacional. Então, a legislação vigente transforma. Então, o dia 2 de novembro, ele é uma data
eclesiástica e oficialmente celebrada no dia 2 de novembro como culto aos mortos. Foi, então, tanto pela igreja como pelo Estado, oficializada a data, dia 2. Isso nós recebemos ao longo do tempo. Só que a gente diz assim, de onde é que saiu isso? Como é que isso iniciou? Essa história vem assim. E a gente para lembrar como é que algumas décadas atrás, né, se pedia, se direcionava o dia de finados. Como é que era isso? O pedido, né, a gente tinha um registro do dia de finados, que é aquele dia de silêncio, que se usava roupas escuras, nas casas não podiam ligar televisão, não podia botar música, o comércio era todo fechado, os gestos eram compungidos, as pessoas tinham que fazer aqueles gestos, era tudo em função daquele momento. Com o passar do tempo, esses hábitos foram sendo diluídos, não obstante, na data 2 de novembro, ainda, a grande maioria das pessoas escolhem como dia para manifestarem o pensamento pelos seus queridos que a precederam na praça espiritual e buscam os cemitérios, acreditando que lá está a grande morada daquele que se foi. Só o que a gente percebe? A gente percebe que houve uma transferência daquele foco emocional, daquele foco sentimental, para o foco comercial. Houve uma concentração comercial, um mercantilismo. Porque o interesse é da venda de flores, de velas, de santinhos, de amuletos, de escapulários. É o mês que as pessoas resolvem consertar os túmulos. E começa-se algumas pessoas a criar até um culto meio estranho, como se aquele túmulo fosse uma antessala de visitas. Começando ali a criar um culto em torno daquele túmulo. E nós sabemos que isso é muito complicado para o espírito, porque o espírito, ele vem atender aqueles que amam o chamado, o pensamento, eles são para ali atraídos. Vendo aquela pessoa que ele ama, ainda naquela faixa mental tão presa à matéria. E quando a gente começa a fazer e agir dessa maneira, por que a gente age dessa maneira? Porque é mais cômodo. A gente se prende ao formalismo, a gente se prende às convenções e esquece do principal, do que é essencial. E o que é o essencial? É o sentimento. O meu sentimento por aquele que se foi. Esse é o principal. Então, a gente começa a lembrar que quando a gente começa a agir muito preso a esse formalismo, quem está morto somos nós. Nós é que somos os mortos. Mortos porque estamos enfronhados aí na matéria, de uma maneira, e alheios à vida espiritual. Foi por isso que Jesus disse, né? Deixa o cuidado, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Deixa aos mortos esse cuidado de ficar enterrando morto. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Caminha. Então, será quanto que a gente vive em função dessas convenções, transformando convenção no sagrado, em ordenação do Espírito de Deus. Porque a gente não quer pensar. E a gente vai lá e faz um ato protocolar. Existem cemitérios, na Argentina existe um, principalmente que a gente conhece, que existe mesmo sala de visita. Tem porta, tem mesa, tem cadeira, as pessoas sentam. E para ali confabularem. Então a gente começa a perceber o quanto a gente ainda está preso. Qual é a nossa diferença lá da sociedade primitiva, que planta e enterra o defunto como se fosse uma planta? Eu acho que eles estavam melhores. Quando a gente começa a acreditar
Que aquilo é para o defunto, que aquilo é para quem foi? Aquelas flores? Ou será que não é para nós, para o nosso orgulho? Será mesmo que aquela vela, aquela luz tão frágil, é capaz de alcançar um espírito? Tem que começar a pensar. Que santinho é esse que ele vai receber ali? Se o maior prêmio, o maior presente que podemos dar é a nossa lembrança, é uma prece. Então a gente começa a mudar de faixa de raciocínio, de pensamento. E para o protestante, né, para o evangelho? Para eles, não existe espaço entre a morte e o dia do juízo final. Então, se é para fazer alguma prece, que se faça enquanto está vivo. Porque morreu, acabou. Para o protestante, enquanto há vida, há esperança. E após a morte, mais nada se pode fazer. Essa é a ideia dos nossos companheiros que são evangélicos, do qual nós temos que ter respeito. Respeitar cada maneira de cada um raciocinar. Nós aqui estamos vendo como espírita, porque nós estamos numa casa espírita. Então, como o espírita tem que se posicionar? Bem, o que o espírita pensa? A gente vai lembrar lá de Deus, Jesus contando. Deus é pai dos vivos. Deus não é pai de mortos. Jesus falou isso para os saduceus. Vivos. Todos estão vivos. Quem está diluído, quem está sendo transformado a matéria, é o corpo físico. É uma roupa que está sendo trocada, é uma roupa que está imprestável, é uma roupa que não serve mais. O espírito prossegue, altaneiro. A doutrina espírita nos ensina a respeitar e muito esses que partiram, com muito respeito. Mas não temos mais a necessidade de manifestar esse sentimento de fraternidade, materializando esse sentimento de frente a um túmulo, nem de uma data específica. Não há mais a necessidade de materializar esse sentimento. Nós vamos aprender a sublimar, a entender a força do pensamento, dos sentimentos, o que é essencial. E nós vamos, de alguma maneira, educando esses espíritos também. Muitos espíritos acreditam que só podem se comunicar se estiverem ali, quando eles são muito presos à matéria, porque a família só os busca ali. Nós gostaríamos de ser lembrados somente uma vez no ano? Não é bom ser lembrados? É muito bom. Como é bom ser lembrado? Com carinho, com respeito. Ah, me lembrei de você. Você estava onde? Eu estava no cemitério. Poxa, não tinha um lugarzinho melhor para lembrar de mim? Não é? Não podemos pensar assim? Tantos lugares bonitos. Dentro de casa, no mar, perto da natureza. Lembrei de você. Olha como isso é bom. Transmitiu ao outro essa lembrança. Então, a doutrina espírita, sim, acredita nessa lembrança, mas não na materialização desse sentimento de fraternidade. No Livro dos Espíritos, nós recebemos as lições do plano espiritual, que vai da questão 320 a 329, comemoração do Dia dos Mortos, que vocês deveriam ler com mais calma depois. E vem lições muito preciosas. Eu apenas arrolei 4 questões para trabalhar em cima de 4 questões. E os benfeitores, primeiramente, dizem o seguinte, que os espíritos são, sim, muito sensíveis às nossas lembranças. Que se eles são felizes no plano espiritual, ficam ainda mais felizes
por lembrarmos deles, nós que os amamos enquanto encarnados. E se eles estão infelizes, aquilo para ele vai ser um lenitivo, vai ser um tranquilizador. Vamos observar então. Quem que não gosta de ser lembrado? Não lembrar de uma pessoa é falta de caridade. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu quero rezar lá para o meu marido, para a minha sogra, para fulano, mas lá no cemitério. Na minha casa, não. Eu só quero lembrar dele lá. Em casa, não. Por quê? De onde é que vem essa crença? Por quê? Será que nós esquecemos que quando levamos o pensamento a Deus, estamos envolvidos pelo plano espiritual, protegendo e encaminhando esses espíritos? Será que nós nesse momento aí não estamos descrendo de Deus? Da força dos mentores e guias espirituais? Como não lembrar de pessoas que foram tão importantes na nossa vida? Elas não passaram correndo, não. Elas fizeram diferença. Só vou me lembrar dela uma vez no ano? Por medo? Não tem como. Às vezes a pessoa fala, mas nós estamos evocando. Não, a gente está lembrando com saudade, isso é natural, é carinhoso. É bom receber um telefonema e falar, me lembrei de você. Mas por quê? Alguma coisa especial? Não é nem meu aniversário, às vezes a gente não fala assim, mas não é nem meu aniversário, não é Natal? Pois eu senti saudade. Não é bom? Então, se eles são felizes, mais felizes ficam. E se eles estão entristecidos no plano espiritual, estão com dificuldade, aquela lembrança vai carrear para eles os eflúvios benéficos. Vai ser como um bálsamo nas feridas dele, um lenitivo. Por isso a caridade da lembrança com aqueles que já nos precederam. Os benfeitores espirituais também falam dentro dessas questões que para os espíritos o dia dos finados é um dia como outro qualquer. Não tem a menor diferença. Que eles não vão ali por causa da convenção, e sim pelos pensamentos dos amigos que ali se encontram, os chamando. E a gente começa a pensar mesmo, o que são dias? O que são datas? Se não pontos de referência para organizarmos as vidas. Tem lá a data tal, a data que você fez tantos anos, a data que você entrou no emprego, a data que você conheceu alguém, a data que casou, a data... São datas que a gente vai marcando para ter referência. É somente isso. Essas datas são importantes, essa convenção? É importante a convenção para nos organizarmos socialmente, mas não para nos tiranizarmos, que é diferente. O que Jesus falou? O sábado foi feito para o homem. E não o homem foi feito para o sábado. Foi para atender o homem. A data é para atender o homem. E não o homem para atender uma data, um dia. Então, quando a gente começa a perceber que são essas passagens, são essas datas, não tem uma data especial. Então, para o espírita, ele não precisa de esperar somente dia 2 de novembro para celebrar a memória daquele que aqui não se encontra fisicamente, mas que se encontra. Né? A ausência física não é ausência espiritual. A gente começa a entender que eles se aproximam. Outra questão que os benfeitores comentam nessas questões é sobre o número. Porque ele perguntou por que o número de espíritos é maior nessa data. E os espíritos respondem, o número de espíritos que comparecem a essas necrópolis é maior porque o número de pessoas que lá se encontram, chamando eles, também é maior. Mas que eles só ali comparecem em busca dos seus corações amigos e não da multidão de indiferentes que lá também se encontram. Porque nós sabemos que lá tem uma multidão de indiferentes. Tem gente que só vai pela questão do protocolar, protocolo social. Eu sou da igreja, eu tenho que ir lá dia tal, tal, tal. Tenho que ir.
é o indiferente. Então, esses espíritos também não vão acudir o pensamento desse. Estão indo pelos seus amigos, aqueles que lá se encontram. O número aumentou. Mas, então, qual é a utilidade? Que aqui nós vamos fazer a prece de finados. Nós aqui nos reunimos na Casa Espírita pela prece de finados, na sexta-feira. Qual a utilidade, então? A utilidade é a comunhão de pensamentos, como Kardec nos ensinou. Como a doutrina espírita, graças a Deus, nos esclarece sobre a força e o efeito do pensamento. Unidades de pensamento, de vontade, de desejo, se unindo. Nós sabemos que o pensamento tem força, que o pensamento age, que o pensamento produz efeito, transforma. Um pensamento, imaginemos a multiplicidade de pensamentos homogêneos naquele dia. A união faz a força. É a comunhão do pensamento. Então, quando nós aqui nos encontramos, se estivermos numa comunhão de pensamento, todo mundo aqui raciocinando sobre esse tema, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter um campo maior. E vamos atingir de melhor forma os nossos objetivos. Um campo de pensamentos homogêneos, que pensamos no mesmo diapasão, de forma benévola, pensando em paz, em carinho, nós encontramos aqui o quê? Esse bem-estar. Por que a gente chega aqui e fala assim, nossa, como é bom estar na Casa Espírita, como é bom, porque aqui nós encontramos essa comunhão de pensamentos benévolos, essa união, e isso surge o quê? Os eflúvios do ambiente, que se nós, encarnados, gostamos, e nos renova as energias e nos fazem muito bem para a nossa saúde espiritual, estar junto a esses fluidos homogêneos, para os desencarnados também. Chegam a eles como se fossem perfumes, os envolvendo, os pacificando. Então, nós temos que aprender a direcionar as nossas mentes, os nossos corações, nessa união, em respeito àqueles que necessitam dessas vibrações de paz e de carinho. Outra questão que nós podemos pensar, que os espíritos explicaram, sobre a visita aos túmulos. Como é que o espírito percebe isso? Os espíritos dizem o seguinte no Livro dos Espíritos, que é apenas uma maneira, visitar um túmulo, é uma maneira de manifestar que se lembrou de alguém. É a exteriorização de um ato, o ato de lembrar. Apenas isso. Mas é a prece que santifica o ato. Portanto, o lugar pouco importa. O importante é o que tem no coração. Então, para os espíritos, se a pessoa faz questão de ir lá, ele vai. Mas a gente começa a perceber que às vezes somos nós que nos respeitamos a necessidade do companheiro espiritual. Por quê, né? A gente, quando... cada local, ele tem uma referência. Nós temos locais de referência para conversar com nossos entes queridos, muito mais ajuizadas. Então, para eles, é apenas uma maneira de se manifestar que se lembrou deles. É, mais uma vez, o que se chama exteriorizar, materializar um ato, mas que é a prece que santifica essa atitude. Então, o local pouco importa. Nós vamos, então, a partir desse informe do Espírito, mudar e falar assim, não está lá aquela criatura que eu amo, não se encontra no túmulo as pessoas que eu amo, não pode ser que esteja ali, e que se for um espírito
muito materializado ainda, um espírito que ainda tem necessidade de frequentar esse lugar. Eu, quando entrar em oração aqui na casa espírita, eu irei atrair ele para cá. Porque aqui é um hospital. Aqui é um hospital de socorro espiritual. Aqui é um local adequado para atender esses companheiros, que ainda podem estar presos à matéria. Então, mais do que nunca, é importante que caminhemos para o centro espírita, que é o local que se socorre espírito. Onde é que se socorre espírito? Eles não vão ser atendidos em outros templos religiosos. Aqui é o local que eles vão ser atendidos. Eles são atendidos nas palestras, que isso aqui realmente é um momento que a gente pode chamar de desobsessão coletiva. Muitas das nossas ideias e pensamentos aqui vão sendo desfeitos, essas energias, esses raciocínios. Eles são levados aqui no plano espiritual para tratamento na área da cura. Eles aqui são levados para estudar, até para parar mesmo, para pensar, para refletir com seus orientadores, num ambiente mais adequado às suas necessidades, um ambiente adequado aos seus fluidos. A gente tem que pensar que eles são muito sensíveis. Então não nos cabe manter, se eles estão, mas se o espírito for ainda preso a essas questões da matéria, mais do que nunca é momento de nós nos direcionarmos para locais que eles possam ser atendidos, atraídos pelos nossos pensamentos. Atraídos. Vocês vejam aqui no centro, nós temos a reunião no Céu e Inferno, e essa reunião na segunda-feira é muito importante para que o espírito ouça e acompanhe as leis divinas. A vida, principalmente, quando se desencarna, como ocorre, a gente se prepara para tanta coisa, a gente especula tantas situações e quer fazer de conta que é melhor não saber. Então, a gente tem que passar, a gente tem que raciocinar, a gente tem que estudar para que a gente vá modificando de faixa mental, que a gente vá se desfazendo desses hábitos, desses apegos que só nos mantêm presos a essas faixas. Bem, então, qual seria a posição mental do espírita diante de tudo isso que nós falamos, quando ele se recorda daqueles que já partiram? Primeiro, elevar o pensamento a Deus, elevar o pensamento a Jesus, pedindo luz, vibrações de paz, vibração de carinho, para que prossigam esses companheiros que precederam a nós outros, a pátria espiritual, prossigam em seus projetos de paz, seus projetos de amor, seus projetos de conquista mesmo, individual, do espírito imortal. Essa é uma ideia, elevar esse pensamento. O segundo momento, o respeito pela lembrança desses entes queridos. Respeito, porque não é momento para desespero. O nosso desespero os atinge. O nosso desespero é deseducação moral. É falta de confiança em Deus. É falta de confiança neles mesmos. É lembrar sem o desespero. Sem as críticas. Sem aquelas acusações. Quando ele era vivo, fazia assim. Fulano, quando era vivo, é que fez isso. Ou então pedindo contas. Devia ter feito diferente. Se você não tivesse feito daquela maneira, enquanto estava aqui em casa, hoje fulano não estava assim. A gente não escuta isso? A gente escuta. É a falta de respeito pela vida do outro. Ele não está mais ali diretamente para se defender. Ele está ali. Ele está ali. Dona Ivone conta um caso do pai dela, que começou a falar mal do cunhado em casa. E ela e os irmãos falavam: papai, não faz isso, papai.
Titio não vai gostar. Titio só sabe como é que é. Eu não tenho medo de nada, não. Que ele venha. Está errado. Desancou o cunhado. O cunhado estava ali. Ela conta que ele pegou uma tosse, um processo de pneumonia, que foi difícil para retirar, porque o tio também não era de deixar barato a história. Olha o problema. Como é sábio ficar calado às vezes, não é? Ela falou que eles oraram muito para conseguir tirar o pai daquela situação dos fluidos que o tio começou a subjugar. Ele se sentiu ofendido, ele não podia responder diretamente, respondeu fluidicamente. Que a gente esquece que existe essa ligação. Então é aquele momento que a criatura está em casa, lembrou lá daquele que já desencarnou e começa. Mas você lembra que ele também fez isso, que ele também fez aquilo outro? Aí começa. Essas lembranças são desastrosas, porque o outro fez o que ele podia fazer de melhor naquela época, de acordo com o entendimento dele. Quem somos nós para ensinar o outro a fazer diferente? Se nós, aproveita então que está vivo e façamos nós diferente. Porque o outro, ele vai mudar. Se ele fez errado, ele vai mudar. Como nós também vamos mudar. Porque eu também olho para trás e eu não preciso de muitos anos para me arrepender de uma série de coisas que eu fiz e que hoje não faria mais. Por quê? Porque hoje é um outro entendimento. Porque se eu dou o direito a mim de modificar, por que eu não vou dar para o desencarnado o direito também de modificar e de repensar em suas ações? Ele que agora está desenfaixado da carne. Ele agora que a consciência está mais plena. Você já imagina quantas vezes nós paramos assim, lembramos um episódio da nossa vida, a gente chega a fechar os olhos, né, para esquecer. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Ou será que é só eu? Não, né? Não vamos desanimar. Somos nós. A gente fecha os olhos e fala assim, ai, por que eu fiz daquela maneira? A troco de quê? Puro capricho da alma. E muitas vezes a gente sabia já como fazer certo, muitas vezes, mas naquele momento de escolher entre fazer o certo e ainda vigorar aquelas emoções inferiores da desforra, da vingança, foi aquela que venceu. Aquela é que dá mais dor, porque a gente sabia já escolher, mas a gente escolheu pelo que a gente já estava acostumado a viver. As nossas sombras. Era um momento de instante que poderíamos ter modificado. Evitado uma série de tempos de outras dores. Mas escolhemos. E vamos embora, vamos continuar. Outras oportunidades vão vir. E os desencarnados? Só eu tenho chance? Quando eu peço a Deus, perdoa minhas ofensas, Senhor, mas perdoa também, para que eu também, assim como, nós já dizemos assim, né? Assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. Será? Então, é desatar esse laço de cobrança com o outro que já foi. Isso é muito importante para ele. É sinceridade, não é por medo do espírito, não. Medo de nada, de ninguém, não. É respeito. É parar e pensar assim, puxa, eu devo isso a ele. Da mesma forma que Deus e meu mentor me dão um voto de confiança, também tem que dar meu voto de confiança. Quem sou eu para não dar voto de confiança para o outro? E assim a gente vai aprendendo, né, a respeitar as escolhas e os equívocos de cada um, falando assim, meu irmão, se comigo é difícil, com você também deve ser. Dói em mim, dói no outro. Eu estou cheia de problema, você também tem direito a ter. A gente começa a raciocinar e vai liberando esses que partiram com esse sentimento
de respeito pela vida e pelas conquistas que eles fizeram. Outra questão que a gente vai lembrar é que a oração é a oferta mais preciosa que podemos dar para aqueles que nos precederam. Lembrando da Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, ela diz o seguinte: transforma aquela moeda que você ia comprar, flor, vela, santinho, transforma essa moeda em livro, em leite, em pão, em remédio, em agasalho, para aqueles que são mais desfavorecidos. Que bonito, né? A gente oferece o que temos de mais precioso, uma oração. Tem presente mais valioso do que alguém falar assim para a gente: vou orar, vou fazer uma prece por você? Não tem, não. Porque ninguém vai conseguir fazer na minha vida aquilo que somente eu vou poder fazer. Ninguém vai me salvar de lugar nenhum, não. Mas o outro, quando entra em prece e lembra de mim, e lembra de você, e lembra do outro que partiu, o que a gente tem ali? Forças. Instrumentos para que a gente supere aquela caminhada que está difícil. Como é bom, na hora da dificuldade, aparecer um amigo e falar assim: estou contigo, estou vibrando por você, meu pensamento está ali firme te ajudando a sair dessa situação. Como é importante. Por isso a importância da gente irradiar um pouco de simpatia nos ambientes que nós frequentamos, porque essas simpatias irão se transformar em pensamentos de paz, de harmonia, de energia, para prosseguirmos, porque a vida já é tão difícil. Imagina pensamento de desamor na nossa estrada. É a hora que a gente tem que aprender a calar a boca. Calar a boca mesmo, entrar em oração, em prece. Porque a gente vai ter que começar a se escolher, como o pessoal diz por aí. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Quiser ter razão, fica aí discutindo. Mas se quiser ser feliz, recebe aquilo ali com a antena da prece e da oração, sossega teu coração. Porque a gente já está cansado de ficar discutindo para ver quem tem razão. A gente quer paz. A gente quer viver num ambiente de tranquilidade, de harmonia. Pouco me importa ter razão, deixa eu ter razão. Isso daqui na minha vida, daqui a uns aninhos, não vai ter a menor diferença. Às vezes a gente briga por coisas que daqui a pouquinha década ou anos, não tem mais a menor diferença. O importante é estar com a nossa consciência tranquila, o importante é a gente estar com uma ambiência espiritual ao lado de paz, de harmonia, para a gente tocar a nossa vida e dar conta dessa reencarnação. Por que a gente vem aqui tomar passe? Por que a gente está aqui no passe de cura? Por que a gente está aqui no amparo? A espiritualidade está ajudando a gente a dar conta da nossa reencarnação. Não vai resolver o nosso problema, não. No sentido que a gente entende de problema, não, a solução vai vir dentro da gente. Problema? Professora de matemática, quando dá problema, é para o aluno ir para casa e arranjar o que se chama o quê? Soluções adequadas. Não é assim? Qual a solução que você vai encontrar nesse momento? E, de repente, lá na frente, você encontra uma outra solução, ou uma outra solução, você vai desenvolvendo o seu raciocínio e vai encontrando soluções cristãs. É isso que o espírita vem aqui buscar. Soluções cristãs. Então, é esse o pensamento. Vamos modificar, vamos parar de entregar e trocar essas moedas e vamos santificar o nosso ato pela prece, em qualquer lugar, em qualquer momento, entendendo que hoje nós não temos o celular, nós não temos a internet, que nós falamos com os países mais distantes, os continentes mais afastados. Nós temos o celular aqui, ó, o pensamento, ó. E se souber orar com tranquilidade, a linha é boa, né? Às vezes, como a pessoa não tem o hábito de orar,
vira um matagal. Aí a antena é difícil captar. Mas se nós formos construindo sempre, diariamente, o pensamento em Deus, junto aos benfeitores e guias espirituais, de tanto passarmos nesse caminho, isso se transformará numa vereda fluídica, de melhor acesso. Então, quando nós queremos conversar e dizer para aqueles que nos precederam, olha, muito obrigado, hoje me lembrei de você. Nós temos o nosso celular aqui à nossa disposição com uma boa antena de captação e de transmissão. Sinto saudade, sim, mas uma saudade serena. E transforma essa minha saudade em esperança para a tua vida. Desejo que essa minha saudade se transforme em força para que você prossiga o seu caminho, prossiga com luz, que você faça novas conquistas, que estude, que um novo planejamento. Transformo e falo isso pelo celular. E por que não? Aquelas flores, eu as mentalizo. Ideoplastia da flor, vou pela mente, crio um belo de umas flores, de um arranjo, ainda boto um cartãozinho. Minha querida, que saudade tenho de você. E com certeza chegará. Porque a maior força é esse pensamento, é o sentimento de gratidão. E como o Dr. Hermann também nos ensinou, como postura do espírita, para que nesses dias nos afastemos dos ambientes de grande movimentação coletiva, quebrando assim antigos hábitos coletivos que nos induzem a permanecer dentro de faixas mentais que devemos já esquecer, por não mais condizerem com novos padrões de vida. Nós já compreendemos a força dos pensamentos, dos sentimentos. Nós já compreendemos que esses seres, esses amados, esses corações tão queridos, estarão sempre junto a nós. Que nunca iremos parar de amá-los, nem ele a nós. Então, como o Dr. Hermann falou, é quebrar antigos hábitos coletivos que nos induzem a manter dentro de faixas mentais que já devemos esquecê-las. Mas, se dentro de algum coração ainda persiste o desejo de visitar os seus entes queridos nos cemitérios, que vão, mas que possam ir com o coração puro, tranquilo, entendendo que o momento ali vai se ofertar é uma oração, é uma prece, é um envolvimento carinhoso. Possam ir, mas lembrando que já é necessário esquecer esses hábitos antigos e coletivos, para que possamos modificar as nossas faixas mentais, os nossos pensamentos, a nossa própria vida. Nós aqui nos encontramos para renovar ideias. Nós aqui nos reunimos para estudar, renovar a maneira de pensar, baseado no que os nossos benfeitores espirituais nos esclarecem. Se fôssemos para ficar do jeito que nos mantínhamos presos lá atrás, não precisaríamos vir aqui. Não precisaríamos nem reencarnar. Se Deus deu, pela misericórdia divina, a oportunidade de reencarnar, e a oportunidade, junto à doutrina espírita, de raciocinar, de refletir, de fazer novas escolhas, novos padrões, como Cristo sendo modelo desse padrão de perfeição. Então é o que nós buscamos. Vencer etapas, eras antigas de comportamento, que já vivenciamos. Isso ficou lá atrás, quando espíritos ainda incipientes. Hoje, nós já estamos aqui com novas propostas, novas escolhas para essa reencarnação. Assumir diante da reencarnação o projeto de vida, de crescer, de amadurecer e de se libertar. E fazer escolhas
escolhas de saúde, escolhas de paz e escolhas de muita luz nas nossas vidas e corações. Que possamos, então, ao fim dessa reunião, lembrarmos de unir os nossos pensamentos e sentimentos, construindo, por que não, um belo arranjo com as nossas melhores emoções e sentimentos, envolvido cada pétala com um sentimento de paz, de amor, de luz, de saúde, de prosperidade espiritual, de progresso, de harmonia, e que Jesus possa recebê-lo e dividir com todos os nossos corações queridos, outros que nem tivemos oportunidade de rentear durante a vida, mas que são corações queridos, que todos recebam de nós, na realidade, a nossa imensa gratidão por tudo que representaram e continuam representando, lembrando sempre que o nosso amor jamais cessará. Que Jesus nos envolva, Deus nos proteja, a todos iluminando. Graças a Deus.